E aí, pessoal, cara, hoje foi um dia muito especial para mim, porque finalmente eu conheci uma das catedrais, um dos templos do futebol inglês, que é o St. James's Park. Eu tinha essa vontade já há muito tempo, né? Desde que eu cheguei aqui na Inglaterra. Eu completei inclusive ontem 7 anos de cobertura aqui no país. O tempo passa voando. E como vocês já sabem, a gente não tem o costume na TNT de cobrir jogos fora de casa pela Premier League por conta de algumas limitações de acessos quando você não transmite a competição. E então nunca tinha vindo aqui. Agora eu tô, não só pelo peso do jogo e por mais acessos que as Copas Nacionais me dão, mas também, claro, por conta da maior relevância para a TNT que tem o Newcastle nessa temporada presente na Liga dos Campeões. Inclusive volto para cá na semana que vem para essa grande partida contra o PSG. Então foi muito bonito, cara, conhecer esse estádio, conhecer a atmosfera tão famosa que eu tanto ouvi falar da torcida do Newcastle, que foi de fato barulhenta, claro, muito mais no segundo do que no primeiro tempo, acompanhando o crescimento do time, né? Então, sei lá, tô com um sorriso bobo hoje por ter vindo para cá, por ter conhecido esse estádio, essa torcida e ter visto um pouco de perto a revolução nesse clube, né? E foi um jogo em que, apesar da gente ter visto nas escalações 2 times mistos, né? Foram mais mistos quentes do que mistos frios, porque o jogo teve a sua qualidade, mesmo com 2 equipes pouco entrosadas por conta da troca de peças, né? Algumas peças interessantes, algumas oportunidades interessantes. O bacana dessa fase da Copa da Liga Inglesa para os times que têm outras prioridades na temporada, e desses 2, claramente o Manchester City olha para essa competição de uma maneira, com um olhar, uma perspectiva de menos importância do que o Newcastle. Afinal, o Newcastle seria muito bacana para a história do Newcastle voltar a conquistar um título, ainda mais esse que bateu na trave na temporada passada, né? Mas de qualquer forma, a gente vê algumas informações, algumas oportunidades interessantes nos times iniciais, né? O Oscar Bob, o norueguês de 19 anos, se eu não estou enganado, da base do Manchester City, jogando os 90 minutos, primeiro como o segundo cara atrás do Álvares, sendo o que o Álvares é para o Haaland, só que ele para o argentino, e depois um pouco na posição mais centralizada, um garoto que me chama bastante atenção porque tem realmente muita qualidade e jogou bem hoje, apesar dos pesares de um segundo tempo em que o Manchester City acabou sendo amassado pela imposição física do Newcastle, junto a uma melhora na qualidade do time com a entrada do Bruno Guimarães, que descansou o primeiro tempo todo no banco de reservas. Do lado do Newcastle a gente teve o Joelinton voltando ao time titular, finalmente recuperado de um problema no joelho que infelizmente inclusive o cortou da última convocação da seleção brasileira. O Joelinton, portanto, de volta à equipe, dando sinais de que poderá estar em campo contra o PSG nessa partida que é realmente fundamental para esse Newcastle. Inclusive, cara, antes do jogo eu entrevistei um torcedor dos Magpies. Eu gostei do papo com ele, cara. O garoto tinha uma visão bacana de futebol e ele se expressava muito bem. Enfim, vou colocar aí para vocês um trecho dessa entrevista, especialmente que ele fala do tamanho desse jogo contra o PSG pela Liga dos Campeões. You are in the Champions League, you are in the death group. How do you feel about it? That's what I wanted. I don't know if that's what other Newcastle fans wanted, but I wanted the big heads here. You know, it's took 20 years. We don't know when we'll next be there, but we hope that it's going to be a continuous on. And you know, if we get through this group, it shows that how far the club's come. So we just want to keep going, and yeah, hopefully, you know, it's a great point last week at AC Milan, and you know, 3 points next week at Tuesday, I believe, against PSG. Can you handle Mbappe? Absolutely. I've heard he's injured though, so I don't know if he's definitely going to play, but I think Dan Burn will deal with him. Don't worry about that. And in the death group, are you the predator or the prey? I'll probably say the prey. You know, I think the other 3 teams probably look at us and go, you know, it's Newcastle, we'll deal with them easy, but you know, they'll come here in the crowds. It'll be, you know, going to their grounds, we'll find it difficult as we did at San Siro, but you know,
we're going to find it difficult. As long as we can keep a point at their groups, then I think we'll beat every single one of them at St James's Park. We need to make it a fortress. Eddie Howe's done that in the Premier League, so I'm sure you can do it in the Champions League. Enquanto esse jogo não chega, a torcida do Newcastle festeja essa classificação para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, enquanto a torcida do Manchester City não lamenta, tá? Ou pelo menos grande parte dela. Porque no fim das contas há outras prioridades, isso inclusive foi colocado no próprio discurso do Guardiola na preparação para essa partida. Isso não quer dizer que o time entrou para perder, tá? Inclusive o primeiro tempo do Manchester City foi muito bom, foi de domínio extremo, assim, um negócio impressionante o quanto que o Manchester City conseguiu dominar a bola, o Newcastle e as ações da partida nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo foi uma conversa completamente diferente, o Newcastle voltou com outro Newcastle, né? A partir do retorno do intervalo e principalmente da entrada do Bruno no meio e do Anthony Gordon na ponta esquerda. Mas enfim, o torcedor do Manchester City não lamenta tanto porque são menos jogos num calendário já muito ocupado, muito atribulado, inclusive evitando passar pelo que o Liverpool passou lá atrás em 2019, quando foi para o Mundial de Clubes enfrentar na decisão o Flamengo e antes de ir para o Mundial de Clubes teve que colocar uma garotada para jogar uma das partidas da Copa da Liga Inglesa, se não me engano a própria fase de oitavas de final, e porque era praticamente concomitante, eram duas partidas em 2 dias, se não estou enganado. E o calendário poderia apresentar isso de novo para o Manchester City, então de alguma forma não é uma eliminação triste para esse Manchester City, o que não diminui a felicidade da classificação para esse Newcastle, porque são 2 testes importantes que eu acredito que o Newcastle passa hoje. 3, vai. O primeiro é conseguir mostrar que tem sim profundidade no elenco para aguentar o calendário mais cheio dessa temporada com a chegada da Liga dos Campeões. O segundo é crescer num grande teste, né? Assim, o Newcastle estava se mostrando um pouco o leão de jogo médio e um pouco menorzinho em jogos grandes, né? O Newcastle que tinha dificuldade de assimilar, que cresceu nos últimos anos, especialmente no último ano e meio, para se impor em partidas que exigissem isso, né? Pelo menos essa é a minha impressão desse começo de temporada. Foi bom o ponto em Milão? Foi, mas a atuação não foi. Acho que a gente concorda aqui, né? Então, o segundo tempo de hoje, acho que dá até para aqui, ó, um outro frescor, vai? Um outro grau de confiança, pensando já para esse jogo muito importante contra o PSG na Liga dos Campeões. E o terceiro teste, qual que é mesmo? Eu tinha pensado em 2, já aí na hora que eu fui articular que eu falei 3, não vou lembrar. Bater de frente contra esse Manchester City. Tudo bem que era um misto do Manchester City, mas também foi um misto do Newcastle. É claro que o Newcastle, ele chamou as próprias armas do banco de reservas muito mais cedo do que o Manchester City. O Guardiola foi mexendo no time só a partir dos 20 minutos do segundo tempo, quando entrou com o Doku e o Matheus Nunes. Aí um pouco mais tarde colocou o Phil Foden na partida, mas enfim, morreu com o Haaland no banco de reservas, por exemplo. Eu ainda não vi as entrevistas pós-jogo, não sei qual é a justificativa do Guardiola, não sei se é porque o Haaland não tinha condições, o Haaland não poderia ter qualquer risco físico hoje, mas convenhamos, né? Se fosse um jogo com um grauzinho maior de importância, o Haaland não teria ficado no banco de reservas os 90 minutos, ou tampouco teria começado do banco de reservas, né? Se fosse muito mais importante. Mas enfim, acho que é uma eliminação pacífica para esse Manchester City e uma classificação a ser bastante celebrada por esse Newcastle, que além de progredir na competição, elimina o grande favorito, né? Eu sei que o United é o atual campeão, mas enfim, a gente sabe que o melhor time na Inglaterra e da Europa, até por conquistas recentes, é o Manchester City, então é aquela classificação com 2 boas notícias dentro de uma só. Passando rapidamente aqui por outros... Aliás, eu estou aqui no campo, antes de passar rapidamente por outros jogos, eu estou aqui no campo olhando para lá o tempo todo, porque eu tô... aqui é a área de entrevistas pós-jogo do Newcastle, ainda bem que não está chovendo. Eu estou vendo se os jogadores saem, meu objetivo é entrevistar o Joelinton e o Bruno Guimarães principalmente.
cruzem os dedos para mim, quer dizer, quando você estiver assistindo isso, a sua energia positiva não vai fazer nenhuma diferença para o impacto aqui, porque eu já vou ter entrevistado ou não esses jogadores, porém, eu posso guardar essa energia positiva para o bolso, para uma próxima oportunidade, ou para o meu Fluminense, mais tarde. Ou você vai ter assistido depois de tudo, e aí também, enfim. De qualquer forma, se eu conseguir entrevistá-los, essas entrevistas estarão nas redes sociais da TNT Esportes. Faça o favor de acompanhá-las, se é que elas existem. Voltando aqui para onde eu estava indo. Eu não vi os outros jogos, evidentemente. Vi lances aqui, outro ali. O Szoboszlai se consolidando como uma das grandes contratações do futebol europeu nesse começo de temporada, hein? Que golaço que ele meteu. Evidentemente não vi o jogo, não sei como é que foi a atuação inteira, mas enfim. Fiquei curioso para ver como foi o Curtis Jones de lateral direito, foi isso? Tentando fazer o papel de Arnold, que já foi tentado por Gomes. Queria saber como ele foi. Claramente não tem reserva para o que o Klopp quer do Arnold nesse elenco do Liverpool, mas enfim, Szoboszlai, como é que é? Não conheço tanto, mas já considero pacas. O querido Szoboszlai. Diogo Jota, claro, ele entra em campo, ele já espirra gol. É um negócio impressionante. Vitória do Liverpool, vitória do Chelsea. O Chelsea marcou um gol. Fogos. Imagina? Nenhuma chance. Enfim, o Chelsea marcou um gol e o Nicolas Jackson marcou um gol também. Que bom. Espero que seja aquele... É que aqui na Europa não tem essa comemoração que eu adoro, né? Quando o cara tá carregado, perdendo gol, aquela comemoração de se livrar das mais energias. Sorry, Paulo. Tô pisando no cabo aqui do queridão. Né? Falando em energia. O Jackson poderia ter feito essa comemoração. Mas enfim, que bom que ele fez gol. Espero que faça bem para a confiança dele. E eu vi elogios a Cole Palmer, que foi titular pela primeira vez do Chelsea, e a Mudryk. Tem talento o Mudryk, gente. Que é isso aqui que está acontecendo? Tenhamos paciência com o Lucas Mudryk. Que é isso, cara? Como é que é o primeiro nome do Mudryk? Esqueci, perdão. Mas enfim, tenhamos paciência. Eu gosto, tem talento e, enfim, a questão de ter sequência, de ter tempo. E o Palmer, que bom que jogou bem. O Everton, rapaz, ou será que eu falo o Villa? Derrota do Aston Villa, mais uma vez em casa, em mais uma Copa, né? Já tinha perdido na Europa League. Não foi em casa na Europa League, mas enfim, mais uma atuação, pelo que eu li, para além da crítica, né? Para aquém da crítica. O Aston Villa perdendo para esse Everton, que consegue mais uma vitória interessante nesse processo de tentativa de recuperação e de conquista de resultados. Está classificado para a próxima fase da Copa da Liga. O Fulham passando também com mais um gol do Carlos Vinícius. Ele que já fazia gol adoidado no Tottenham, adoidado, né? Considerando o número de jogos, o número de gols, ele está sendo importante, tendo mais oportunidades agora que o Fulham não tem o Mitrovic, né? O West Ham passa pelo Lincoln City da terceira divisão inglesa. Tudo bem que poderia ser um pouco esquisito esse jogo, já que foi fora de casa, mas enfim, o West Ham passa. E o Arsenal passando também, com o Smith Rowe sendo titular, depois de quase 500 dias, hein? Eu gosto muito do Smith Rowe, espero que ele tenha mais chances nesse Arsenal, especialmente nas Copas e tudo mais. Enfim, a ver. Mas esse resumão não teve nenhuma grande surpresa, portanto, né? O Everton mas é duelo de time de Premier League. Então não teve uma grande zebra hoje. Ontem teve, que foi a vitória do Ipswich. Tem um grande amigo, o Damien, que torce para o Ipswich. Fiquei muito feliz pela vitória do Ipswich, torcedor do Wolverhampton. Mas enfim, vitória gigante desse bom Ipswich, hein? Ouço falar que é a melhor fase em décadas do clube, que tem um cavalinho no emblema. É isso, minha gente. Vou focar aqui nas entrevistas, se é que alguém vai passar.
e depois vou para o meu quarto de hotel celebrar ou chorar. Você já sabe o que eu devo ter feito. Eu ainda não sei. Calma que o vídeo não acabou, porque acabou de sair o sorteio da próxima fase da Carabao Cup, da Copa da Liga Inglesa, e o Newcastle vai enfrentar o Manchester United em Old Trafford, viu, rapaz? Pela 12ª vez consecutiva em sorteios, se eu não me engano, das Copas Nacionais, o United é sorteado em Old Trafford. Se fosse no Brasil, imagina o nível de teoria da conspiração sobre bolas quentes e bolas frias no sorteio. Enfim, United e Newcastle se enfrentam em Old Trafford. O Ipswich, que eu já comentei há pouco, recebe o Fulham. O Liverpool visita o Bournemouth. O Chelsea recebe o Blackburn Rovers. O West Ham enfrenta o Arsenal no Estádio Olímpico de Londres. E o Everton recebe o Burnley de Vincent Kompany. É esse o sorteio. Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar do jogo. O Tino Livramento foi muito bem, tá? Gosto muito dele. Infelizmente perdeu a última temporada inteira machucado por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho no Southampton. E ele veio para o Newcastle. Estou interessado no futebol dele e jogou muito bem hoje, tá? Inclusive, fez com que o Grealish tivesse uma atuação bastante abaixo da crítica. Enfim, é isso. Agora sim, o vídeo terminou de verdade. Ou será que não?